quero entender melhor a tua palavra, nós cantamos, ao aclamarmos a aclamação do Santo Evangelho. Nós cantamos, quero entender melhor. Queremos entender melhor a mensagem do Senhor, porque às vezes não entendemos. Tantas vezes ouvimos o Senhor e não entendemos. Os discípulos conviveram com o mestre, ali pertinho, e nem assim também, muitas vezes não entendiam. Tanto é que Jesus, às vezes, os advertia, né? Eles não aprenderam tudo. E nós não aprendemos tudo. Mas não porque não temos capacidade, é porque as coisas materiais, elas, às vezes, obscuram o nosso entendimento. E estamos, às vezes, apegados excessivamente aos bens materiais. Gosto muito deste evangelho. E me identifico com ele porque realmente não tenho nada com isso, né? Um bem que eu tenho, um jumento que morreu no Pernambuco, tá? Não me deram outro, ter um emprego. Sou professor efetivo do Norte, eu tenho um rei, graças ao Senhor, por ter me dado a inteligência de ter passado no concurso e passei outros concursos por aí também, de demissão. E fui missionário do Senhor a vida toda, a igreja, e trabalhei em outras coisas. Mas também, aliás, devo sim a gratidão ao Senhor por alguma coisa que eu tenha. Mas isso é vaidade. Mesmo que eu fosse rico, como diz o Evangelho, tudo é vaidade. Não adianta a gente se apegar a nada neste mundo, a nada mesmo. Isso não significa desprezar as coisas. Isso não significa ser uma pessoa desleixada na vida e não se preocupar com o dia de amanhã, a preocupação com a família. Não é isso, não. A gente tem o pastor de evangelho que fala isso a respeito também, não é? Mas temos a serenidade na vida, temos tranquilidade de espírito, paz interior, e não vivemos apegados a nada neste mundo, porque tudo é vaidade, como diz o livro do Eclesiastes. Eclesiastes, né? Tem o Eclesiástico e o Eclesiastes. Hoje foi o livro do Eclesiastes, né? Qual foi mesmo o capítulo 1, né? E versículo 2, e depois capítulo 2, versículo 21 e 3. Tudo é vaidade. Lá no começo do livro do Eclesiastes, leia em casa novamente. No início do livro, não precisa se preocupar com os versículos aqui. Começa a leitura no começo do capítulo mesmo, do livro. Primeiro capítulo. Tudo é vaidade. E aí já o Evangelho, nessa sintonia com a primeira leitura, é evidente. Sempre, né? Dessa ligação catequética, né? E pedagógica da primeira leitura com o Evangelho. Jesus chamando a atenção com essa parábola belíssima, exortativa, para que não nos apeguemos a nada. E a segunda leitura, que não foi proclamada aqui, também o apóstolo pede para que nós aspiremos as coisas do alto, aspiremos as coisas do alto. Então, hoje, a ligação muito íntima também da segunda leitura com a primeira leitura, Evangelho. Tudo reportando a Deus. Que a nossa vida sempre se direcione para Ele. Olha, eu estava ouvindo uma vez uma psiquiatra, ela falava do Viktor Frankl, que era psiquiatra, neuropsiquiatra, que ele foi para Auschwitz, na Alemanha, na época da guerra, do nazismo, né? E ele, sendo judeu, foi perseguido e acabou indo para o campo de concentração. Mas ele não morreu. Ele não morreu com os outros que morreram lá. Muitos foram salvos, a gente sabe disso. Então, o Viktor Frankl, ele fez uma pesquisa no campo de concentração mesmo, em Auschwitz, com pessoas que tinham mais sentido na vida, que queriam dar um sentido à vida. Essas pessoas enfrentavam melhor a situação da guerra. Ou melhor dizendo, enfrentavam com mais força a morte que era realmente estava ali iminente para todos, né? E as pessoas que não tinham sentido na vida se entregavam mais facilmente à morte. Isso é uma pesquisa que ele fez. E depois ele vai desenvolver isso, terapia, etc., para dar um sentido na vida. O sentido na vida. Se não dermos um sentido na nossa vida com Deus, e assim, por outro lado, ao contrário, né? Nós nos apegarmos aos bens materiais, se assim agirmos, sem um sentido pleno de vida, nós não vamos ser felizes. E muitas pessoas têm bens materiais e não são felizes, eles sabem disso. Eu não estou naquele discurso de rico, não, que o discurso do rico é o seguinte: a riqueza não traz felicidade, o dinheiro traz felicidade. Isso para os pobres se acomodarem. Não é esse discurso, não. Aqui não é discurso de ideologia nem de rico, não. Aqui é a palavra do Senhor, para não nos apegarmos a nada neste mundo.
Eu diria, resumidamente, o seguinte: relativizarmos tudo que é material e absolutizarmos Deus. Eis aí o segredo para a felicidade. Administrarmos as coisas materiais como se nada tivesse, como diz o apóstolo Paulo também em outra leitura, né? Como se nada possuíssemos. Então, é simples o segredo da felicidade na vida. Nós é que complicamos. Nós complicamos. Então, não se trata aqui de desprezarmos a vida, desprezarmos as coisas materiais, não é isso, mas relativizarmos tudo o que for material. Até a nossa inteligência também. Relativizarmos tudo. Aqui cabe muito bem a rima do Leonardo Bastião. A vida é só uma vez para quem nasceu entender. Que o passado não volta mais, o futuro ninguém vê. E o trem da vida é agora, não marca dia nem hora, para o passageiro descer. Como diz Jesus no Evangelho, né? A qualquer hora a gente pode embarcar. Olha, essa rima do Leonardo Bastião está muito intimamente ligada a este Evangelho. E eu acho que ele nem sei se ele conhecia esse Evangelho. Se ele conhece esse Evangelho. É o grande poeta Leonardo Bastião. Tudo assim a ver com o Evangelho. Quando Jesus disse, louco, ainda hoje Deus te chamará. A qualquer momento podemos embarcar. Então, vamos dar um sentido à nossa vida, nessa íntima relação com o sagrado, com Deus, e nessa conexão com o sagrado, com Deus, nós, naturalmente, vamos ser felizes, porque a felicidade está nele, não está aqui. A felicidade plena é em Deus. Então, tenhamos cuidado, como diz o próprio Evangelho, o verbo aqui, cuidado, foi o próprio Jesus que usou, né? Cuidado. Então, que tenhamos cuidado nesta vida terrestre, para não nos apegarmos a nada, para não cairmos nessa tentação de absolutizarmos as coisas materiais. Então, terminando, relativizarmos tudo o que for terreno, o que for humano, o que for desta realidade, e absolutizarmos Deus em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.